Vamos para mais um podcast hoje. Hoje vai ser um bate-papo super, mas super legal mesmo. Hoje eu vou estar aqui com o Gilberto. Gilberto que é um franqueado da Bevita, que é uma rede de franquias antiga no setor, que é uma marca que vem se expandindo bastante. E eu acho que é muito importante, né, para quem acompanha aqui no canal do YouTube, conhecer um pouco dessa história, né, de um empreendedor à frente do negócio, para a gente entender, né, quais são os desafios. Afinal, o sonho do brasileiro é empreender, né, gente? Mas vamos entender que tem os desafios e as responsabilidades. Gilberto, obrigado, viu, pelo convite, tá? Eu que te agradeço, né? Prazer estar com você aqui, Henrique. Eu que agradeço aqui. Bom demais, tá? Receber você aqui nesse nosso YouTube, Gilberto. A gente tem aqui pessoas querendo empreender, pessoas que querem conhecer outros negócios, querem conhecer histórias. Eu falo muito que se a gente quer fazer um Brasil melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Então, assim, o meu papel é incentivar outras pessoas a empreenderem, que eu acho que juntos a gente consegue movimentar a economia, gerar emprego e criar experiências únicas, tá bom? Sim, sim. Antes da gente começar a falar, Gilberto, eu vou falar de um patrocinador nosso, que é a Sults, que é um sistema que, pro franchise, ele é muito importante, porque eu falo que franqueadora, franqueado trabalham juntos para construir o quê? Uma marca mais forte, uma experiência única por parte lá do cliente. E a gente precisa de parceiros. Sults é uma ferramenta que dá toda a possibilidade de recursos, CRM, chamados, marketing, atendimento. Então é uma ferramenta para a gestão da rede de franqueados, para a franqueadora dar um suporte melhor aos franqueados, para os franqueados darem um suporte melhor aos seus clientes. Então, quem é franqueadora, me acompanha aqui no YouTube, eu sou usuário nas minhas redes de franquias, tem que conhecer, não tem opção não, é uma ferramenta que eu tenho certeza que vai se surpreender. E se falar que viu, Mendonça, se falar que viu no canal Henrique Mol, ainda tem um desconto. O Rodrigo lá, que é o proprietário, falou que tem um descontaço, 50% de desconto, você acredita? Sempre conseguindo coisa boa aqui, né? Sempre conseguindo coisas boas para quem me acompanha. Tem que falar que viu no canal Henrique Mol. Gilberto, bora contar um pouquinho dessa sua história? Vamos. Mas antes é o seguinte, antes da gente entrar um pouquinho no modelo da Bevita, fala um pouquinho quem é o Gilberto, né? Para todo mundo que está aqui nos acompanhando, conheça um pouco mais. Eu sou psicólogo de formação e sempre gostei muito, né? Gostei muito de empreender. Logo que formei, abri uma clínica de psicologia. Junto com essa clínica, eu fui também para o mundo corporativo. Fui psicólogo empresarial de grandes empresas durante muitos anos. Em 2010, eu resolvi dedicar à questão do empreendedorismo. Fundei uma empresa chamada GPDH, Treinamento e Desenvolvimento, e essa empresa é uma empresa focada no treinamento e desenvolvimento de líderes corporativos. É uma empresa B2B, né? Legal. Então, o meu trabalho, a empresa, né, é uma empresa que está ativa, a gente está aí firme no mercado também, e é uma empresa, então, que presta, né, todo esse serviço de treinamento e desenvolvimento para líderes corporativos. Então, em 2010, eu entrei definitivamente nessa questão do empreendedorismo, né, junto com a clínica que eu já tinha. E em 2022, eu senti vontade de expandir um pouco mais essa questão de empreender, né? Comecei a observar o mercado, comecei a observar empresas, né, que me chamavam a atenção. Foi onde eu conheci a Bevita, né? Conheci a Bevita, conheci o modelo de negócio da Bevita e me interessei muito, né? Me interessei muito, em primeiro lugar, pelo tipo de serviço que ela oferece, né? É uma clientela que precisa realmente de um serviço de qualidade, de um serviço profissional. E então, em 2022, encontrei a Bevita, né, o Maico, a Lisa, né, e a partir da conversa com eles, eu então resolvi ser um franqueado da Bevita aqui em Belo Horizonte. Legal, cara. E é o que eu estou fazendo também de lá para cá. A Bevita hoje também é uma paixão que eu tenho, né, aqui em Belo Horizonte. E uma assim, só para perceber um pouquinho mais, assim, Gilberto, você é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, né? Sim, sim. Né? Já sim. vê na sua formação, no Sim. outro negócio que você tem. Assim, eu falo muito para as pessoas, porque não sei se você concorda comigo, sabe, Gilberto? Mas eu falo assim, o grande sonho dos brasileiros, o brasileiro tem dois grandes sonhos, na minha opinião. Ter a casa própria e o próprio negócio. Sim. E aí, quando a gente fala ter o próprio negócio, né, a gente precisa fazer algo com que a gente primeiro tenha paixão antes do dinheiro, porque os desafios são enormes. Então, assim,
eu falo que é muito importante a gente primeiro entender daquilo que a gente gosta para fazer aquilo com toda a paixão lá no dia a dia. Isso já é claro contigo, né? Sim, sim. Eu falo que qualquer empreendimento, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se de fato aquilo tem a ver com a gente, Sim, né? Se o empreendimento tem a ver com os nossos valores, tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, e se é algo que nos dá prazer também, sim, né? Eu falo que empreender é muito difícil, sim. né? Muito difícil, porque você tem que dedicar muito, você tem que investir muito, você tem que dar muita atenção. Eu falo que aquela ilusão, né? Que você vai abrir um negócio para você trabalhar menos, aquilo é pura ilusão, É né? ilusão, né? É o empreendedor que quer ter sucesso, realmente, ele precisa trabalhar muito, né? E não tem hora. Então, você realmente, se não é uma coisa que você gosta, né? Uma coisa que tem a ver com seus valores, com seus projetos de vida, você não dá conta. O negócio realmente não vai para frente, Não né? vai para frente. E me fala uma coisa, você trabalhava no mercado corporativo Sim. e aí você decidiu empreender no teu primeiro negócio, né? Que atua no mercado aí B2B. Uhum. Mas o que que te chamou a atenção? Quando você fala assim, cara, você tinha talvez uma estabilidade no mercado corporativo e fala, Uhum. cara, eu vou empreender. O que que, vamos dizer, o que que te fez criar tanto desejo aí para empreender? Sim, eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei muito de criar, sempre gostei muito do protagonismo, né? De eu ter realmente um espaço para eu colocar em prática as minhas ideias, colocar em prática alguns projetos meus pessoais. A iniciativa privada, o mundo corporativo, ele te dá um certo espaço, mas é limitado. Você tem ali uma série de questões estratégicas, uma série de questões vinculadas ali à própria política da empresa, né? Eu tive muita oportunidade de fazer alguma coisa voltado ali ao protagonismo na minha clínica, né. Eu te falei que assim que eu formei, eu abri a clínica, né, e na clínica eu tinha esse espaço realmente de estar fazendo um trabalho voltado ali à minha criatividade própria, né. Apesar de eu ter muito espaço também no mundo corporativo, em 2010 eu percebi que eu tinha alguns projetos, né, de desenvolvimento, que eu precisava realmente de ter um espaço maior para mim e sair e desvincular realmente do mundo corporativo, né. Eu precisava de levar aquilo que eu tinha, né, comigo para outras empresas, para outras partes do Brasil, né. E foi onde eu resolvi, falei: "Olha, agora eu vou deixar de cuidar dessa empresa que eu Sim, estou, de trabalhar nessa empresa, e eu quero realmente abrir um leque maior, eu quero trabalhar para outras empresas, oferecer serviço para outras empresas", né. E foi muito interessante que abri a empresa em fevereiro de 2011, e quando foi em junho, nós já estávamos com trabalho no Maranhão, já estávamos com trabalho no Rio de Janeiro, em São Paulo, e foi muito interessante, porque aquilo que eu fazia, né, era uma empresa muito grande que eu trabalhava, uma sim. empresa, né, que estava presente no estado de Minas todo, eu estava sempre em contato com o estado inteiro, mas eu queria ter uma visão mais a nível nacional também, sabe? E essa empresa que eu fundei, a GPDH, ela me deu, então, essa condição de estar conhecendo a realidade maior, que é a realidade brasileira, né? Sim. Então, eu tive condições de conhecer um pouco da cultura do Nordeste, né? Como que era esse cliente lá do Nordeste, a cultura do Sul, a cultura do Sudeste, e era algo que eu tinha vontade. É aquela questão de abrir a porta da gaiola e dar uma Sim. voada, uma voada maior, sabe? É legal, cara, assim, gostei dessa abrir a gaiola, né, Mendonça? Fala assim, tem hora que a gente fala assim, pô, cara, eu tô aqui trabalhando como CLT, mas eu acho que eu consigo dar mais, né, eu Aham, contribuir mais, né, para o sim, crescimento e muitas vezes naquela gaiola não tem, né, como, né? Então tem que voar um sim. pouco mais, cara, legal. E fala uma coisa, o que que te chamou a atenção? Porque assim, você tem um negócio, GPDH. Isso, E aí você olha para o modelo da Bevita sim. e você fala, vou atuar continuando nesse negócio e vou ter um outro negócio. Uhum, Porque a gente, como quando vai empreender, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente sempre fala, por exemplo, em diversificar, né? uhum. Até não ter os ovos numa cesta só, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Mas qual foi a sua estratégia, por exemplo? O que que os dois combinam? O que que você, por exemplo, vê estratégico atuar dentro desses dois modelos? Uhum. Sim, a busca, né, a primeira busca que eu comecei a fazer, é quando eu pensei em expandir, né, expandir a cesta, né, Sim, sim, colocar mais produto dentro da cesta, foi, a primeira coisa, realmente um negócio que tinha a ver com o meu perfil, né? Aí entra a questão do cuidado de sim. pessoas. Eu sempre lidei com pessoas, o psicólogo, a ferramenta dele é Aham, pessoas, né? aham. E a matéria-prima é pessoas e o produto final são pessoas também, Sim, né? No mundo corporativo também, né, eu falo que
ser humano é o que faz a empresa mover, né? Então, o tempo todo você tem que estar preocupado com gente, lidando com gente, desenvolvendo gente. E essa empresa minha, a GBDH, é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu busquei um negócio onde eu podia realmente estar lidando com pessoas, né? A Bevita me chamou a atenção, porque lá, né, eu tenho condições de lidar com gente de maneira literal. Tá. Eu lido com clientes, que são pessoas que precisam mesmo do nosso trabalho, normalmente são pessoas idosas, ou pessoas que passaram um processo cirúrgico, ou pessoas que estão ali num pós-parto, né? São pessoas que precisam realmente do nosso cuidado, são pessoas muitas vezes fragilizadas, né? Que precisam de uma relação de confiança forte. A gente precisa de muita mão de obra para estar oferecendo esse serviço, então preciso de gente também qualificada, de gente preparada, né? E gente que gosta de lidar com pessoas, né? E tem que ser pessoas que gostam muito de gente. Tá. Né? Eu falo que o serviço de cuidador é um serviço muito bonito, né? Mas você tem que fazer por amor, senão você não dá conta, né? Cuidar é muito pesado, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, né? Então, na Bevita, eu tive essa condição, ou seja, eu vou lidar com o meu cliente, que são pessoas que precisam de um cuidado muito especial, eu vou precisar de trabalhar muito ali com minha mão de obra, né? E são pessoas que precisam de ter esse perfil que você colocou aí, tem que gostar de gente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser pessoas muito preparadas, muito técnicas, e pessoas que têm uma responsabilidade muito grande naquilo que fazem, né? E a terceira questão que eu sempre gostei muito foi a questão da liderança. Você tem que ter uma liderança grande para fazer essas duas coisas conjugarem, né? A sua mão de obra contratada com o relacionamento também com o cliente. Quando você fala relacionar com o cliente, você não relaciona só ali com aquele paciente, né? É toda uma estrutura familiar que você, às vezes, tem que estar conduzindo, você tem que ter uma habilidade muito grande para fazer a coisa funcionar, né? A contento, sabe? Entendi. Então, na verdade, assim, fala que o negócio encaixou perfeito com as características tuas, né? Perfeitamente, né? Sim. E a Bevita, para quem ainda não conhece e está nos vendo aqui, ela tem quais frentes? Que ela tem, por exemplo, eu vou dar algumas ideias aqui para ver se é isso mesmo, tá? Vamos dizer que eu tenho um parente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia e vai ficar lá na minha casa, mas eu não consigo dar atenção porque eu trabalho o dia inteiro, e aí eu posso contratar a Bevita para ter ali um cuidador cuidando dessa pessoa pós-operatório. É isso? Sim, isso também, né? Isso também, né? Isso também. A Bevita tem Conta aí, quais são as frentes que ela tem? Sim. Quais frentes de serviço que ela consegue hoje oferecer para o mercado? Sim, é até importante, então, o público conhecer um pouquinho da Bevita, né? A Bevita, então, é uma franquia de cuidadores de pessoas, ela é originária do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, especificamente, né? Então, o Mike, a Lisa... Mike, abraço aí, viu, Mike? O Mike esteve aqui mês passado aqui, gente finíssima, gaúcho é gente boa, né? Muito, todo gaúcho é gente boa. Mike é uma pessoa muito especial. Um abraço para você também, Mike. Mas, então, surgiram lá né, com essa visão que os dois tiveram, né? E de perceber que o mercado precisava realmente de uma empresa que fornecesse, né, esse serviço de cuidados para as pessoas nas suas residências. Os dois, né, vieram também da área da saúde, né, tinham um conhecimento grande dessa questão, e fundaram a Bevita lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E eles vêm fazendo um trabalho tão bom, um trabalho tão bem sucedido, que tem conseguido expandir muito a franquia, né? Hoje a Bevita tem lá a sua sede lá em Porto Alegre, né? Mas tem já unidades em vários locais do Brasil, tem lá em Santa Catarina, tem no Paraná, tem em São Paulo, né? Aqui em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte. Então, é uma empresa que realmente, né, pelo trabalho que vem sendo feito, pelo envolvimento lá dos seus executivos, é uma empresa que realmente está fazendo um trabalho muito bem feito. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Quando eu estava procurando expandir ali um dos meus investimentos, uma coisa que eu sempre buscava era o seguinte: primeira coisa, transparência. Eu falo que transparência é tudo na vida, né? E transparência, principalmente no primeiro contato com as pessoas que eu iria, né, tá trabalhando. E o que me chamou muita atenção foi isso, tanto no Mike quanto na Lisa. Conheci os dois e foi uma relação muito tranquila, muito aberta, muito transparente. Tudo aquilo que eles me falaram, eu pude confirmar depois, né, ali no dia a dia, na prática. E foi a partir daí, então, que eu percebi que a Bevita seria um
uma boa escolha, né? Agora, respondendo a sua pergunta mesmo aí, Sim, não, né? é legal para a gente entender um pouco da história, né, do negócio. Eu acho que vale a pena o público Sim, conhecer a sim, sim. Bevita, né? Saber como que a Bevita surgiu, de onde que vem, né? Então, assim, o bacana da Bevita é que foi fundada, né, por duas pessoas, um casal, que de fato conhecem muito, né, o negócio, eles trabalharam muito, né, como também cuidadores, como técnicos, né? Então, na verdade, eles montaram o negócio sabendo o que eles estavam fazendo, né? Eu acho que isso é muito Sim, importante, né? importantíssimo. Importante, e para nós que estamos entrando também ali com eles, né? O investimento é muito importante para a gente, dá muita segurança também. Mas a Bevita, então, a proposta da Bevita, né? A Bevita tem uma frase, né, que eu acho muito bacana, que é cuidamos de quem sempre cuidou de você. Boa. Né? Então, eu acho essa frase fantástica, né? E a proposta é essa, é cuidar realmente, né, do seu ente querido. Hoje, as famílias estão cada vez mais sem tempo, né? Hoje todo mundo precisa de trabalhar, precisa de estudar. Ao mesmo tempo, as famílias estão menores. Exato. Né? Há um tempo atrás, as famílias tinham muitos filhos, não é isso? Sim. E, de repente, os filhos se revezavam entre eles, um cuidava um pouquinho, o outro cuidava um pouquinho. Hoje está muito difícil isso. As famílias estão pequenas, todo mundo realmente muito sem tempo, né? E a Bevita, então, entra justamente para tentar preencher esse espaço da necessidade de ter uma pessoa qualificada, de uma pessoa preparada para cuidar ali, então, daquele familiar que precisa de ser cuidado, né? Então, a Bevita hoje, grande parte, a grande maioria da clientela são pessoas idosas, né? São pessoas que precisam ali de um cuidado especializado ali para o paciente idoso, mas nós temos também, né, um trabalho de atendimento a uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, precisa do atendimento pós-cirúrgico, né? Uma pessoa que precisa do atendimento pós-parto, uma pessoa que, às vezes, está passando ali por uma recuperação, né? Uma situação até psicológica mesmo, passou por uma crise de estresse, passou por uma situação de burnout, né? E precisa ali de alguém para estar ajudando ela a se situar ali, né, naquela recuperação, então a gente está junto. Sabe? Eu falo que nós temos condições de trabalhar ali para as pessoas, né, nas suas principais necessidades, sabe? Desde a companhia mesmo, né, para a pessoa não se sentir tão solitária, mas ali ajudar na administração dos medicamentos, né, ajudar num banho, preparar uma alimentação, né, trocar uma fralda, acompanhar uma consulta médica, acompanhar os exames. Ou seja, a nossa cuidadora, os nossos cuidadores, eles dedicam ali o período do seu plantão a estar suprindo ali todas as necessidades ali do nosso paciente, sabe? Cara, legal. Esses atendimentos, ô Gilberto, normalmente eles acontecem em um espaço físico ou eles acontecem na casa do cliente? Sim, os nossos atendimentos são todos nas residências, né? Eu falo que é aquela questão que eu sempre comento do melhor lugar do mundo, né? A nossa casa é o melhor lugar que existe. Então, a proposta nossa é justamente isso, é tratar das pessoas nas suas casas, né? Eu falo que a pessoa na sua residência, ela é o seu mundo, né? A pessoa na sua casa, ela tem ali as suas coisas, tem seus espaços, tem a sua história, né? Tem os seus afetos, né? E quando a gente consegue manter esse paciente na sua residência, né, isso é muito importante. Então, a proposta da Bevita é essa, é cuidar das pessoas nas suas casas. Quando é necessário acompanhar na internação, a gente vai, acompanha na internação, né, mas a gente acompanha nas residências. A gente não tem um espaço físico, né, como uma casa de repouso, como um centro, uma instituição, né, de permanência, não. A instituição é a residência da pessoa. E eu, como cliente, o Gilberto, assim, eu posso contratar, por exemplo, o serviço da Bevita, uma demanda pontual? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho alguém que fique com um ente querido meu, mas vamos dizer que em um feriado eu não vou conseguir, ou numa data, porque eu preciso estar lá no trabalho, eu não consigo me ausentar. Eu consigo para essas demandas pontuais e eu consigo também de uma forma fixa? Sim. A nossa proposta é personalizar o atendimento, sabe? Então, a gente vai ouvir ali o nosso cliente, vamos entender a necessidade dele e vamos tentar fornecer aquele serviço de acordo com o que ele precisa. Tem pessoas que precisam, às vezes, só para um acompanhamento hospitalar, né? O pai, a mãe, o esposo, o filho está internado e para eles é difícil estar ali acompanhando no hospital, né? Hoje a pessoa idosa precisa de alguém para acompanhá-la também no hospital. A gente fornece, né, os cuidadores para esse período ali de internação, né? Às vezes a pessoa precisa também de um atendimento
é esporádico, né? Eu cuido do meu pai e da minha mãe, mas tem que fazer uma viagem, né? Tá. Então, eu gostaria que vocês cuidassem durante 10 dias, durante 5 dias, 15 dias, a gente vai fazer isso. E temos plantões fixos, que é a grande maioria dos nossos contratos são plantões fixos, Tá. que são aqueles plantões, então, que a gente vai ali, né, de maneira bem definida. Normalmente são plantões 12 por 36 que a gente faz, né? Ou seja, um dia uma cuidadora, outro dia outra cuidadora, e a gente presta esse serviço de maneira fixa, né? Ou de maneira continuada, sabe? E temos o plantão de 12 horas, o plantão de 24 horas, né? Temos o plantão de segunda a sexta, plantão para todos os dias. Eu falo que a proposta é a gente sentar com o nosso cliente e personalizar, né? Ver com ele o que você precisa, o que adequa à sua necessidade, e a gente vai tentar ajustar ali o máximo que a gente puder, sabe? Quando você fala em personalização, me vem aqui um pouco na cabeça, é o seguinte, eu tenho um parente que tem uma característica, vamos dizer que eu tenho um parente que é minha avó e ela gosta muito de conversar. E aí, se esse cuidador ele for um pouco introvertido, acaba que não combina muito, né? Sim. Vocês chegam a fazer essa personalização no sentido de entender um pouco mais a característica do paciente e qual o melhor cuidador, né, para aquele caso? Chegam a fazer isso ou não? Ó, tenho aqui a demanda, eu pego o João, escalo aqui. Como é que é feito isso? Sim, sim, a gente tem esse cuidado, sim, né? Normalmente, antes da gente iniciar a prestação do serviço, a gente faz uma visita técnica, sabe? A gente combina com o nosso contratante, né? O potencial contratante. A gente vai até a residência do paciente ou do assistido. Em primeiro lugar, para conhecer realmente a pessoa que vai ser assistida. Justamente para ter esse cuidado que você está colocando, né? Qual é o perfil dessa pessoa, né? É uma pessoa mais falante. Desculpa, gente. É uma pessoa mais falante, é uma pessoa mais, né, mais calada, é uma pessoa que gosta mais de contar história, é uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais quietinha, é uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais tranquila. Então, a gente vai conhecer realmente essa pessoa, conhecer o perfil dela, né? Com base nesse perfil, nós vamos definir qual o melhor perfil de cuidador também, né? É o Sim. que você colocou, uma pessoa muito falante, a gente pega uma pessoa muito acanhada, uma E pessoa muito não dá tímida, certo, né? não dá certo, né? Ou é uma pessoa muito discreta, a gente coloca uma pessoa muito falante, muito invasiva, né? Vai dar choque também, é Sim. isso? Então, essa visita, ou seja, tem o primeiro objetivo justamente esse, conhecer o perfil desse paciente. E depois, além de conhecer o perfil, vamos conhecer também o ambiente do paciente, né? Vamos conhecer ali a casa dele, onde que normalmente ele transita, onde que ele toma banho, onde que ele faz as suas refeições, né? Para que a gente possa também orientar ali a cuidadora sobre os cuidados que ela vai ter que oferecer. Se é um paciente totalmente acamado, que vai precisar né, de que se faça uma transferência da cama para a cadeira de rodas, é um paciente que consegue tomar um banho, ou um paciente que precisa tomar um banho no leito, né? Então, todas essas questões a gente levanta nessa primeira visita. Vamos conhecer também os parentes, né? Às vezes é o paciente ou a esposa também já mais idosa que mora na residência, a gente tem que conhecer um pouco também o perfil dessa pessoa, né, que mora com ele. Às vezes tem alguns filhos também, né, que participam ali dos cuidados, a gente tem que conhecer também um pouco esses filhos para entender como que é a dinâmica e até orientar as cuidadoras sobre essa questão. Eu falo que uma coisa muito importante que a gente coloca muito para elas, a gente tem que respeitar muitas regras da casa que a gente vai trabalhar, né? Então, para que elas possam respeitar as regras, elas têm que conhecer muito Sim. como que funciona aquela casa, como que funciona aquela família, né? Como que funciona aquele paciente que vai ser cuidado. Cara, legal. Então, assim, é porque eu falo assim, e essa personalização a gente não tem muitas das vezes quando vai contratar, porque assim, quando a gente precisa, a gente vai buscar empresas que prestam esse serviço, mas muitas vezes você vai olhar também alternativas, vamos dizer, alternativas, ô João, você me indica alguém? Só que quando você vai para um lado, vamos dizer, um pouco informal, você não tem essa personalização e muitas vezes a experiência não é agradável, né, lá na ponta, como esse cuidado que você, como um franqueado da Bevita, tem ali com os clientes, né? Sim, sim. Eu falo que o cuidador profissional, né, ou a empresa, né, uma empresa que oferece esse serviço, tem essa questão, e a Bevita preza muito por isso, né? Essa questão da qualidade do serviço prestado, da confiabilidade do serviço prestado, e principalmente, né, a capacidade técnica de quem vai prestar o serviço.
Cuidar de pessoas exige realmente algumas técnicas importantes, né? Se você não utiliza a técnica, você acaba realmente, às vezes, criando um sofrimento para a pessoa que está sendo cuidada, né? Às vezes você não faz uma boa asepsia, você às vezes não faz uma boa higiene, você muitas vezes na hora de fazer ali o manejo daquela pessoa, você pode estar machucando aquela pessoa, né? Então eu falo que além da boa vontade, os familiares têm, né? Precisa de ter também uma certa técnica, sabe? E a Bevita, ela olha muito essa questão técnica de quem vai cuidar, né? E eu acho muito importante na hora de contratar o cuidador, ficar atento a isso. Ele tem capacitação técnica, ele tem o perfil adequado, né? Porque às vezes é uma pessoa muito boa tecnicamente, mas não tem o perfil, Sim. né? Ou seja, não sabe, não tem ali a capacidade de lidar com aquele tipo de paciente. Ou às vezes tem uma pessoa muito boa, muito hábil do ponto de vista comportamental, mas não tem a técnica, Sim. né? Então acho que o ideal realmente, o necessário é a gente contratar ali profissionais que tenham uma habilidade comportamental, relacional, né? Mas que tenha também a capacitação técnica, sabe? Lá na Bevita, quando a gente faz ali a seleção, o recrutamento, a gente faz uma avaliação muito grande nessa questão, né? Qual a capacitação técnica desse profissional, qual o perfil desse profissional, aí passa por testes psicológicos, né? Provas técnicas, passa por entrevista ali muito também bem feita, né? E aí então que a gente vai encaminhar ou não esse cuidador. Esse processo de recrutamento ele é crucial, né, para prestar um serviço de qualidade como a Bevita quer. Esse cuidado do processo de recrutamento, como que a franqueadora ela te ajuda nesse processo? Por exemplo, existem testes que são feitos no processo de recrutamento, quais são esses testes? Me explica um pouco, até para quem, por exemplo, que está aqui acompanhando, entender, né, como é feito esse suporte lá para contratar pessoas que combinem com o que realmente precisa. Sim. A, a, a Bevita, né, a franqueadora, oferece um suporte muito grande, né, para os seus franqueados nessa questão, né? Antes da gente abrir aqui a nossa unidade, eu falo a gente, mas fui eu, né? Sim. Eu fui pessoalmente, eu fui para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, junto lá com os executivos lá da Bevita, o Maico, a Lisa e os colaboradores, passei por um processo muito interessante de treinamento também lá, sabe? Esse treinamento a gente viu desde as questões administrativas aí do dia a dia, como essa parte também do recrutamento, da seleção, né? Eles com a experiência que eles têm, né? Nos passaram ali uma série de detalhes que são muito importantes, muito interessantes, desde a entrevista até a testagem técnica desse pessoal, né? E essa questão, né? Quando você pergunta se tem algum teste psicológico, alguma coisa, tem. E eu, até pelo fato da minha formação ser psicologia também, não é? Facilitou um pouco. Facilitou, eu tenho alguns testes ali que eu acho muito interessante também, que eu utilizo. Mas eles também nos sugeriram alguns testes que são muito bons também, sabe? Essa mão de obra que vocês possuem, né, na unidade, ela é um CLT, é um MEI? Como que é esse formato que você tem de relação trabalhista com esses cuidadores? Sim. Lá no escritório nós temos, né, um pessoal contratado através de CLT. Tá. O pessoal que trabalha diretamente comigo, que trabalha na parte administrativa, né? Agora, as pessoas que prestam serviços nas residências são prestadores de serviços, né? São cuidadores, e eles, então, eles nos prestam serviço através do MEI, eles são MEI, né? Todos eles são microempreendedores individuais, eles assinam um contrato conosco de microempreendedores individuais, né? E o nosso relacionamento com eles, então, é de prestação de serviço, sabe? Eles prestam serviço de acordo com aquilo que a gente demanda, né? E assina um contrato com a gente, né? Quando termina de prestar, a gente assina um distrato também, né? E é uma relação mesmo de prestação. Eles são prestadores de serviço. Legal. Gente, né? E aí você consegue até assim ter um custo variável, né, para dentro da operação, né? Sim. Vamos dizer, você não tem surgiu demanda, ok, eu aloco aquele prestador que já foi recrutado, tem as características que a gente quer, eu vou alocar ele para aquela demanda, né? Sim. Acabou aquela demanda, eu já não tenho aquele custo, né? Já faço o distrato ali. É isso? Exatamente. Legal. E aí você tem, por exemplo, dentro da tua base, por exemplo, vários profissionais que ficam meio que de stand-by. Sim. Cara, surgiu uma demanda aqui,
eu preciso de 30 dias para colocar alguém lá. Não, mas eu preciso amanhã de alguém lá. Então, você já consegue fazer esse bate-pronto para atender o cliente lá na ponta? Se é necessário, sabe? Sim. É necessário porque isso acontece mesmo, né? Ontem mesmo, pra você ter ideia, ontem foram 3 situações, né, que nos acionaram precisando de cuidadores para acompanhar pacientes em hospitais, né? Um paciente que foi internado de manhã, precisava da pessoa lá, à tarde outra pessoa que foi internada, à noite outra pessoa que foi internada, e precisavam de pessoas ali, porque os parentes eram pessoas idosas e quem estava sendo internado era idoso também, não podia ficar sozinho, né? E a família não tinha como passar a noite no hospital, passar o dia no hospital, né? Então, esse stand-by é fundamental. Nós temos, sim, né? A gente está sempre fazendo esse recrutamento, essa seleção de pessoas, e essas pessoas que ficam em stand-by, a gente está acionando ali frequentemente, sabe? Foi trabalhado, deu certinho, a família quer que seja que aquele plantão que foi ali temporário se torne um plantão fixo, né? A gente pega aquela pessoa que estava ali de maneira temporária e faz um contrato fixo com ela, tá? Se é uma coisa só ali provisória também, a gente... Às vezes a pessoa vai, fica 3 dias para o nosso cuidador, né? Prestador. Ele vai, atende um paciente no hospital que precisa ali para 5 dias, mas assim que ele termina já tem outro precisando também, sabe? Então acontece às vezes ficar ali muito tempo trabalhando... Só trocando de cliente. Só trocando de clientes, né? E às vezes nem chega a ser aquele plantão fixo com o cliente, mas sempre está trabalhando, porque sai de um, já vai para outro, sai de um, já vai para o outro, né? Essa demanda ela acontece com frequência, sabe? E essa demanda, por exemplo, que você comentou do hospital, ela você consegue atender de bate-pronto mesmo? Eu estou com um familiar aqui que ele acabou de ser hospitalizado, mas eu preciso de alguém aqui, mas eu preciso de alguém assim, já arrumando a roupa aí e já vindo para cá. Já consegue ou tem que ter tipo um prazo aí de 1 dia, 2 dias? Como é que funciona isso? Quase sempre a gente consegue. Quase sempre, porque tem esse pessoal, né? Esse pessoal que está lá de stand-by, né? Com a gente, aquelas pessoas que foram entrevistadas ali, estão aguardando serem chamadas, então sempre tem alguém. Raramente a gente não consegue atender assim de bate-pronto, sabe? É muito difícil. A não ser que seja, estou precisando de um... Meu pai foi internado agora, 10 horas, e eu preciso que você vá para lá, né? Sim. Às vezes a gente não calma consegue, aí, né? Tem que pelo menos arrumar aqui o transporte para lá. Nos dá um tempinho de 2 horas, né? Agora, 11 horas eu não consigo, mas às 13 a gente vai conseguir, às 14 horas a gente vai conseguir. É muito difícil a gente não atender essa demanda. Quase sempre a gente consegue atender, sabe? E me fala uma coisa aí, pensando como cliente, assim, é um serviço caro? Como que assim, eu agora como cliente, né, como que normalmente são os preços? Ele é acessível, por exemplo, a um público de alta renda, de classe média? Como que é o acesso a esse serviço? Essa é uma preocupação que muitas das vezes as pessoas têm, né? Com certeza. Eu falo que falar se é caro ou se não é uma coisa muito relativa, porque a gente tem um custo grande, né, por trás aí para a gente manter o negócio, né? Pra você ter uma ideia, a cuidadora mesmo, né? A grande parte do custo está realmente no trabalho dela. A pessoa que fez um curso, ela foi certificada, né? Ela precisa ali de ser bem remunerada, né? Então, a gente tem que estar preocupando em remunerar bem essa cuidadora. E, fora isso, nós temos também os nossos custos operacionais que a gente tem que estar levando também. Então, quando fala que é caro, ele é caro no sentido de... O Brasil é um país, não é um país rico, né? Então, é claro que alguma parcela da população não vai conseguir ter acesso a esse tipo de serviço, né? É um serviço que eu diria que seria ali para a população classe B, classe A, né? Que vai ter acesso. Agora, o que acontece muito, é muito comum, às vezes são famílias até de menor poder aquisitivo, mas eles se dividem ali, né? Às vezes são 3, 4 filhos. Um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho. Um dá um pouquinho, né? Então, é muito comum isso acontecer, sabe? Você vai, às vezes, até prestar um serviço em alguma família que é até um pouco mais humilde, né? Tem menos recursos, né? Financeiros, mas a gente tem alguns clientes, né? E é muito bacana porque a família, então, se organiza. A gente define um para ser ali o contratante, né? Mas ali, então, eles se organizam e dividem ali o valor do contrato, sabe? Isso acontece muito. E o valor, normalmente, ele é cobrado por hora, por dia? Aí tem se for um fixo, aí é por mês? É só essa só? Isso, né? O que a gente sugere, até para a gente conseguir, né, dar para eles um conforto maior, são os plantões fixos, né? E a gente normalmente faz um pacote, né? Um pacote mensal, sabe? Esse pacote mensal
Qual é a vantagem? Pelo fato de estar contratando mais dias, a gente consegue, né, fazer um preço melhor, diferente daquele plantão avulso, né, que são ali dias esporádicos. Que aí, na verdade, é dia ou hora? Normalmente é dia, né? Normalmente são plantões de 12 horas, sabe? Ah, tá. São plantões de 12 horas. São plantões de 12 horas, quando precisa desse atendimento integral, são os plantões de 24 horas, sabe? Mas vamos imaginar a questão do plantão de 12 horas, eu preciso de uma pessoa lá com a minha família todos os dias, de 8 da manhã a 8 da noite. Aí o ideal é fazer um pacote, a gente fala um pacote mensal, né? Esse pacote, ele é interessante porque você consegue, como você vai ganhar a escala, né? Você vai conseguir trabalhar, a garantia que vai trabalhar mais dias, no mês você consegue baixar um pouco o custo. E outra vantagem também é que eles vão pagar só depois desse serviço prestado, sabe? A gente presta o serviço e eles vão pagar só no primeiro dia útil do mês seguinte através de um boleto bancário. Isso fica mais fácil até para eles se organizarem, para fazer depois a divisão no final do mês, né? E fazer esse pagamento. Então, normalmente, os plantões fixos têm essa vantagem. Eles são pagos no mês seguinte através de um boleto bancário. Entendi. Eu sei que o senhor rodou, mas não falou do preço, né? Nossa, rodou. É acessível para tal público, eu tenho um custo aqui. Eu sei, né? Preço, qualidade do serviço não andam muito junto. A gente tem que... Eu falo assim, se você quer um serviço melhor, tem que pagar por ele, né? Então, assim... A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa parte de preço, né? Eu quero mais barato, então chega uma hora que eu não consigo te oferecer esse serviço de qualidade com esse preço, porque eu tenho um custo ali de um profissional qualificado. Mas normalmente fala aí valores, só para a gente ter uma ideia. A gente tem muito cuidado assim, de falar de valor, sabe, Henrique? Porque isso é por demanda? Não, porque vai variar, inclusive, a complexidade do paciente que a gente vai atender, né? É um paciente pesado, por exemplo, né, que precisa usar guindaste, uma pessoa que precisa também de um cuidador que seja uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resistente, é uma pessoa que usa sondas, vai precisar de estar ali trabalhando com sondas, é uma pessoa totalmente acamada, que vai precisar ali de banho de leito, troca de fraldas no leito, é uma pessoa que tem uma dieta muito restrita, o cuidador vai ter que estar ali, né, muito atento a essa dieta, usa oxigênio. Então, tem uma série de questões, né, que você vai levar em conta, a distância que essa pessoa mora. Vamos imaginar uma pessoa que mora lá em Alphaville, por exemplo, em Nova Lima, né? O deslocamento desse cuidador para lá, a dificuldade desse locador estar indo, a gente tem que cobrar um preço diferente. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de falar quanto, é porque uma série de variáveis, né, que vai nos levar a definir esse preço. E se a gente coloca um preço, mas você está mais os nossos clientes estão nos ouvindo, mas você está cobrando a gente isso, o meu está caro, o meu está barato. Não, mas o que está barato, o cliente não vai falar nada, não, vai ficar quietinho. Ó. Não é, mas aquele que está cobrando mais que ele vai esquecer que o paciente ali é de alta complexidade, que o paciente está tendo ali todo um trabalho ali, né, diferenciado. Então, por isso que a gente evita, às vezes, colocar o preço. Não, eu concordo. Quem está escutando vai... o teu negócio não é varejo, teu negócio não é um produto, né? Ó, o produto é esse aqui, ó. Esse outro, se você quiser laranja, é o mesmo produto, só mudou a cor, é o mesmo preço. Exatamente. O seu fala assim, você tem características que cada cliente tem uma característica única dele, né? Sim. É a complexidade do quadro, né? O perfil do cuidador que nós vamos precisar, né? O manejo, né? A distância. Então, uma série de variáveis que a gente precisa porque a grande preocupação nossa qual que é? É evitar a rotatividade. Isso é uma coisa que desgasta muito, né? É uma das queixas que eles têm quando eles nos contratam. Olha, o problema que a gente tem é que a gente tem um cuidador aqui, mas não tem, né? Tá aqui toda hora, falta, a gente de repente avisa que não vem e a gente não pode acreditar, não pode contar com esse cuidador. Então, um grande cuidado que a gente tem na empresa é de estar criando ali uma estrutura onde essa rotatividade seja mínima. Sim. É claro que vai ter, porque um cuidador adoece, o cuidador às vezes tem um problema de saúde, às vezes, né? Mas aí o problema é teu, né? Mais ou menos assim, Gilberto, o problema é teu de propor uma solução por parte do cliente. Exatamente. Porque eu falo que assim, eu vivi isso na pele. Então, assim, eu não contratei a Bevita, e aí contratei uma pessoa no particular, e era isso. Sim. Avisava, tinha que estar lá 8 horas da manhã no hospital, 7 horas da manhã no hospital, avisava 6h30, hoje eu não consigo, porque peguei gripe. Sim. Tudo bem, as pessoas adoecem, né? Mas e aí? Aí a família ficava doida, não dá para você ir? Não, mas é porque eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho uma reunião, não sabe? Ficava aquele negócio, né, correndo atrás, né? Que aí
Isso acontece, mas aí você vai buscar soluções, né? Aí que é o diferencial, né? Eu acho que aí o diferencial é quando você tem uma empresa, né? Uma empresa idônea, uma empresa que realmente está ali comprometida com você, é justamente isso. A gente sabe que as pessoas adoecem, né? E vamos torcer para que não adoeça, mas se adoece, a gente vai mandar outra pessoa ali suprir. Você não vai ficar sem cuidador. Tá? Então, nos avisou, normalmente a gente pede que não nos avise. A pessoa começou a sentir um sintominha, ela já tem uma ideia, né? Sim. À noite anterior, ela já sabe como é que está e corre o risco de não conseguir trabalhar. Então, avisa a gente pede muito. E nos avisando, a gente já providencia a pessoa, já avisa a família, olha, o fulano não está passando bem, não está em condições, né? Mas está indo o fulano de tal para substituí-lo. Quando acontece de nos avisar em cima da hora, nós vamos fazer de tudo para fornecer. Às vezes vai chegar um pouquinho atrasado, a gente paga um Uber para a pessoa ir de Uber para estar adiantando ali, mas nosso grande desafio, a gente tem conseguido, é não deixar o nosso assistido sem cuidador, sabe? Uhum. A gente sabe o transtorno, né, que gera ali. Sim. Quando o cuidador não vai, sabe? Gilberto, muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, elas, como eu disse no início, estão buscando negócios, né, para empreender. E eu acho que deu para entender muito bem, assim, de qual o perfil por parte do empreendedor, gostar de pessoas, como é o dia a dia. Eu vou te fazer uma pergunta, mas essa pergunta você não pode ficar no muro. Não pode ficar no muro. Pode ser? Sim, sim. Esse negócio da Bevita é bom? É bom. É o que eu falo sempre, né? Ou seja, foi direto, ó. Tá, e nem rodeou, e nem pensou, não, velho. Senão não tem que pensar. Né? Não tem que pensar. A Bevita realmente é uma empresa, né, muito, muito boa para se trabalhar, né? É uma franquia muito séria, sabe? Agora, é o que eu sempre falo, né? Não é para amador. Claro. Né? Não dá para se entrar. Eu acho que não é Bevita, de franquia nenhuma. Franquia né? Mas nenhuma. Eu estou entrando num negócio que, né, tem alguém por trás que vai me ajudar. Tudo bem, né? Eu acho que a franquia tem essa vantagem de você estar ali testando um negócio que já foi testado antes por outras pessoas. Mas quem vai ali pegar uma franquia, quem vai ser um franqueado, tem que ter muita vontade de trabalhar, tem que ter muita seriedade, muito planejamento, muito compromisso. Então, é bom a franquia, não tem dúvida, não fica em cima do muro, é muito bom. Né? Agora... tem que ter o compromisso, né? Responsabilidade. Negócio, você tem que ter muito envolvimento, muito compromisso, muita vontade de trabalhar. Né? Mas não fica em cima do muro, não. É muito bom. E você não está pensando em ter um terceiro negócio, não? Sabe por quê? Porque, assim... eu tenho 6 redes de franquias e, assim, eu falo que isso, para mim, é muito importante por parte do franqueado nosso, tá? Eu comentei aqui no início do podcast, Gilberto, que, assim, o sonho do brasileiro é empreender. Mas muitas das pessoas acham que comprar uma franquia, eu brinco muito que acho que é um bilhete premiado. Eu comprei, o dinheiro vai cair na minha conta sem fazer nada, esquece. Então... é só uma forma de empreender onde você tem outras pessoas junto contigo nessa jornada empreendedora, que é muito melhor do que, eu falo assim, desbravar sozinho. Mas a pessoa precisa entender isso. Por isso que eu gosto muito de trazer pessoas aqui para falar a vida como ela é. A gente não está aqui para contar historinha, a gente está para contar a vida como ela é. Então, assim, se você que está vendo aqui quer empreender, seja com Bevita, com qualquer que seja o negócio, entenda da responsabilidade. Né? Porque, assim, também não adianta, eu falo assim, Gilberto, muitas das vezes eu vejo as pessoas, elas não entendem, ou muitas das vezes fazem de não entendido, tudo bem? Empreendem, e aí depois o negócio não vai bem, de quem é a culpa? É do governo, é do mercado, né? Mas nunca é do empreendedor. Eu falo, peraí, olha para você. Sim. Você fez aquilo que precisava fazer no dia a dia, se dedicou, buscou o conhecimento que foi disponibilizado. Cara, muito importante esse entendimento seu, sabe? Por isso que eu brinquei que se tá querendo um terceiro negócio, que eu falo assim, isso é muito importante para a gente como franqueadora, sabe, Gilberto? Eu falo assim, a gente está aqui para construir algo juntos. Eu quero que o meu franqueado lá na ponta, ele dê super certo. Quanto mais bem ele vai, eu falo assim, mais feliz do outro lado eu fico. Mas é importante ele entender que eu não consigo sair da minha cadeira e sentar na dele. Cada um tem a sua responsabilidade. Não dá para o franqueado delegar, né? Delegar o sucesso do seu negócio ao franqueador. Né? Acho que o franqueador tem um papel fundamental, que é passar know-how, passar tecnologia, passar experiência, né? Mas agora acho que o resto é com o franqueado, né? Uhum. Cara, não, legal. Importante demais, viu, gente? Ó, pega essa dica aqui do Gilberto e fala uma coisa, Gilberto. Hoje você tem uma unidade em Belo Horizonte. Sim.
Como que é o modelo de negócio assim, em explorar? Você pode explorar, por exemplo, a cidade inteira ou tem uma região? Como que é esse trabalho seu numa questão de território, mesmo de desenvolvimento? Hoje, como é apenas uma unidade aqui em Belo Horizonte, né, nós temos a cidade toda para explorar, sabe? É, Pode ser que no futuro isso tenha que ser revisto, né, Até porque a cidade é muito grande muito também, grande, né? pode ser que em termos de estratégia do próprio franqueador, né, isso tenha que ser revisto. Mas hoje, como somos a única unidade aqui em Belo Horizonte, a gente não tem limitação de território, né, de área, não. A grande Belo Horizonte toda é da nossa responsabilidade. Legal. E fala uma coisa aqui, eu estou pensando aqui, eu gostei da Bevita, entendo que a franqueadora me dá todo o suporte. Como que é a captação dos clientes? Como é que você hoje consegue captar clientes para a tua unidade? Hoje são duas fontes, né? A principal é o Google, né? Tá. É o Google Ads, né? Então hoje as pessoas vão lá no Google, pesquisam, né? Preciso do cuidador, preciso da home care, preciso de uma empresa de cuidador de idosos. Então hoje a grande busca é pelo Google, tá? Mas temos as redes sociais, a gente, né, diariamente a gente posta alguma coisa nas redes sociais, né? A gente às vezes fazemos campanhas de panfletagem, né? A gente tenta ali todas as frentes possíveis Tá. relacionadas ao marketing, sabe? E a gente tenta um pouquinho ali de cada frente. Agora, o grande fornecedor realmente de clientela é o Google, Tá. é a pesquisa no Google. E aquele que já teve experiência contigo, né? Ah, não, isso aí isso é Esse, indubitável, né? esse é, eu falo Isso, assim, faz o trabalho bem feito, que o sim, teu cliente vai ser o teu maior promotor, né? sim, isso é muito legal, né? Hoje, muitos clientes que nós temos vêm de indicações, sabe? É um cliente que gostou do nosso serviço, passa para o outro, é alguém que pergunta, olha, você tem lá a Bevita que está cuidando, você gosta, né? E essa pessoa indica. Então, essa indicação ela é muito importante. Essa indicação é interessante porque a gente precisa de um tempo de mercado, né? Sim. Para começar a ter essa indicação. Não é do início, isso não vai E foi acontecer. bacana porque, a partir de 6 meses de mercado, a gente começou a sentir. Deve ser não, mas deve ser um cliente, ele tem que Não, atender, ué. eu Não, tenho, mas atende. eu tenho pessoas que vão atender para mim. É, Desculpa essa deselegância minha aqui. nada. Deixa eu desligar aqui. Mas foi legal que a partir de 6 meses nós já começamos a ter indicações, sabe? Aham. E a gente percebe que, você tocou no ponto interessante, a indicação é muito interessante. O tal do boca a boca, ele também funciona muito, né? E aí que vem a questão da credibilidade, né? Da confiança que você passa para os seus clientes. Não, isso é muito importante, qualquer que seja o negócio, né, Gilberto? Eu falo assim, muitas das vezes o cliente comprar pela primeira vez é o mais fácil, né? Porque ele não te conhece. Então, se você fez Uhum, uma boa propaganda, uhum. você meio que convenceu ele a consumir o seu serviço. Mas na hora que ele consome, ele fala, isso aqui é verdade, daquilo que ele prometeu lá, ó, na hora que sentou comigo, na hora que ele apresentou aquela oferta ou aquela proposta de trabalho. Então, assim, fazer o cliente o seu maior promotor, esse é o dever, né? Nosso como empreendedores, É o né? que a gente quer, né? A gente trabalha o tempo todo para isso, né? Para ter esse cliente mesmo como o nosso promotor mesmo, né? Sim, Porque aí vem aquela questão dos valores que eu te falei antes, sabe aí? Que é um valor meu fazer um bom serviço, sabe? Eu não faço um bom serviço só porque, né, a empresa né, vai se sair bem do ponto de vista econômico, porque a gente vai ter uma fatia de mercado. Isso tudo é consequência. é Eu falo que o consequência. sucesso da empresa, Sim, a fatia de mercado, o faturamento, isso tudo é consequência, né? Mas assim, meu grande objetivo mesmo é atender bem, sabe? Sentir que o cliente está feliz, e de vez em quando nos avaliam lá no Google, a empresa é isso, a empresa é legal, a hora que eu precisei, né? Isso é muito gostoso, né? É isso que dá a gente aquela vontade de acordar, né? E falar, sim. pô, o negócio tem hora que é difícil, né? Mas vale a pena, né? É. Cara, pegando esse gancho teu, Gilberto, assim, eu gosto de pegando esses ganchos para a gente reforçar aqui para quem está nos vendo. Assim, acho que todo empreendedor ele precisa ter um propósito muito forte. Uhum, E é isso que vai levantar ele da cama no dia que ele não quer levantar da cama. uhum, Porque somos seres humanos, né, cara? sim, Então, assim, tem dia que a gente está com algum problema familiar ou que a gente está com alguma doença que muitas vezes fala, pô, era melhor ficar aqui deitado. Ou muitas vezes com algum problema financeiro, algum problema independente de qual seja. Mas quando a gente tem um propósito muito forte,
né? Eu falo que não tem problema que vá nos abalar, né? A gente olha para aquele propósito, né, com a nossa missão de vida e fala e faz aquilo. Os problemas a gente sai meio que atropelando eles pela frente, né? É a famosa resiliência que tanto se fala, né? É justamente isso. Se você não tem um propósito, você não consegue ser resiliente, né? Porque nem sempre as coisas saem da maneira que você quer. Às vezes você faz um planeja de uma maneira, sai de outra, né? Às vezes você, puxa vida, você leva umas pancadas que a vida te traz. Sim. Mas se não tiver um propósito, você não sai do lugar, né? Então, às vezes, rapaz, não saiu da maneira que eu queria, não era assim que eu esperava, não aconteceu da maneira que eu queria, mas deixa eu ir em frente, porque meu propósito maior é aquele lá, né? Eu falo que ter esse propósito, ter um objetivo bem definido, é que te dá força, inclusive, para que você seja uma pessoa resiliente. Senão, você desanima no primeiro obstáculo, né? Você não vai em frente. Ô Gilberto, você, assim, já deu para perceber aqui nesse tempo que a gente está conversando aqui no podcast que você é uma pessoa que brilha no olho quando fala de pessoas, né? E essa é uma habilidade que, na minha opinião, todo empreendedor precisa ter. Porque não adianta você ter uma grande estrutura, né, se você não tiver pessoas dentro do teu time engajadas, né, dentro daquele propósito que o líder, o empreendedor tem diante do negócio. Fala um pouco dessa importância, né, das pessoas entenderem, para quem está querendo empreender, dessa importância de gostar de lidar com pessoas, entendendo que são as pessoas, né, que vão gerar os resultados para dentro do negócio. Não é nada físico que tem ali, né? Fala um pouco sobre isso. Isso é muito, muito interessante, né? Porque são as pessoas que vão levar o seu negócio em frente, né? Você não faz nada sem pessoas, é isso? E o grande lance é que as pessoas, elas são indivíduos, né? Cada pessoa é única na sua história de vida, na sua maneira de ser, na sua maneira de comportar. Eu acho que a grande habilidade, realmente, do líder é entender isso. Você não lidera no atacado, né? Sim. Você lidera no varejo, não é isso? Você lidera ali, entendendo ali aquele perfil daquela pessoa, daquela. Tem pessoas que você fala uma vez, elas entendem muito bem, né? Tem pessoas que você tem que falar duas e explicar um pouquinho, tem umas que você tem que sentar e desenhar para elas entenderem, né? Aí você dá continuidade. Mas então acho que o líder, quando ele consegue realmente entender que você lidera, né, é um indivíduo, né, e quando você consegue ter objetivos bem definidos e transmitir esses objetivos e fazer com que eles compartilhem com você, né, acho que aí é o primeiro passo. Agora, acho que a coisa mais importante quando você fala em lidar com pessoas é a comunicação. Sim. Né? Acho que o grande problema que a gente precisa trabalhar dia e noite, diuturnamente, é a gente estar sempre verificando como que tem sido feita a nossa comunicação e treinar os nossos colaboradores também a ter uma boa comunicação. Falo que quando não tem uma boa comunicação, muito conflito, muito transtorno, muito problema acontece, né? Então, eu acho que gente tem a sua história, mas por trás de toda a história tem que haver um bom entendimento, né? E a comunicação acho que é a matéria-prima para a gente lidar com pessoas, né? Cara, eu gostei dessa frase, acho que eu vou usar ela na vida, né? Para liderar não é no atacado, né? No varejo, né? Afinal, somos pessoas diferentes, né? Então, a gente não é o que eu fiz com uma pessoa que vai dar certo com a outra, não é o tratamento que eu tenho com uma que é o mesmo tratamento que eu tenho que ter com a outra, né? Somos pessoas diferentes. E isso é muito interessante também, né? Eu falo isso muito em redes de franquias. Quando a gente está numa rede de franquias, eu falo que um dos maiores entendimentos que o franqueador precisa ter e gostar é de pessoas. Porque dentro de uma rede de franquia, a gente, quando vai crescendo, a gente vai tendo uma diversidade de pessoas, né? Experiências profissionais, culturais, e a gente precisa saber lidar. Mas a partir do momento que a gente sabe lidar, a gente tem um ambiente muito rico, né? Muito fértil, né? Dessas pessoas construindo juntos uma marca mais forte. Mas, claro, né? Precisa ter um alinhamento, trabalhar muito bem a questão da comunicação, porque muitas das vezes o conflito lá na ponta é só uma questão de comunicação, né? De alinhamento entre as partes, né? Cara, legal demais. A gente está chegando aqui, Gilberto, para os finais aqui do podcast. Primeiro, eu queria agradecer demais, tá? A sua presença aqui. Para mim é muito importante isso, né? Contar histórias, convidar empreendedores para falar um pouco mais do dia a dia, né? De como dar essas dicas, que você deu várias dicas aqui para quem quer empreender, porque é o que eu bato muito nessa tecla. Eu gosto demais desse meu país, sabe? Do Brasil. Então, assim,
Eu sou daquele que eu não quero sair daqui. Eu quero ajudar a construir um país melhor através do quê? Através do empreendedorismo, para criar o quê? O protagonismo lá na ponta das pessoas assumirem essa responsabilidade para que a gente juntos possa o quê? Gerar empregos, movimentar a economia, né? Criar experiências únicas por parte dos clientes naquilo que eu me proponho a fazer através do negócio que eu tenho. Então, obrigado demais, viu? Gostou? Demais. Muito obrigado, né? É um prazer estar com você. Pode convidar de novo aqui, então, né? Maior prazer. Já está pertinho, pô, Belo Horizonte, né, Mendonça? Tá perto. Estou em casa, viu? Obrigado e muito sucesso para você no seu empreendimento também, viu, Henrique? Tenho certeza que você está fazendo a diferença aí no país, viu? Cara, legal demais. Ó, quem gostou do modelo da Bevita, quer se tornar um franqueado, né? Como o Gilberto, né, que atua em Belo Horizonte, talvez você esteja aí do outro lado do país, possa levar aí a Bevita para construir juntos, né? Cuidando de pessoas, né? Com todo o cuidado que a Bevita tem. Eu vou deixar até o link. O link vai estar aqui, Mendonça, na descrição do vídeo. Então pode até se cadastrar aqui. No link tá na descrição, que aí o Mike. O Mike vai atender você, tá? Mike e a Lisa. A Lisa eu não conheço. Lisa eu não conheço, mas a esposa muito já. Simpática. Se é a esposa do Mike, é gente boa também, né? Sim. Então vai te atender também. Fechou? Então show de bola, gente. Ó, continua a jornada por aqui. Lembra de se inscrever aqui no canal, tá bom? Inscreve aqui no canal para que você acompanhe todo o conteúdo que a gente lança por aqui. E ó, vai ter um vídeo aqui do lado também. Vídeo da Bevita, né? Tudo a ver, né? Momento, tudo a ver, né? Então acompanha lá.